Quando eu falo do racismo estrutural, das opressões, né, elas têm consequências materiais. Não adianta a gente falar da periferia, da favela, a favela venceu, né, negros do poder, etc., enquanto tiver crianças vendendo doce na esquina. Não tem sentido isso, né? É necessário mudar materialmente, né, socialmente, a vida das pessoas. Meu nome é Denis de Oliveira, eu sou professor de jornalismo da Universidade de São Paulo, sou jornalista formado também pela USP, sou doutor em ciência da comunicação, também sou militante do movimento negro, faço parte da Rede Quilombação, uma entidade que foi fundada em 2013. Eu coordeno também o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, que é o núcleo da USP. As tecnologias de informação e comunicação, elas têm uma gramaticalidade muito singular, muito própria delas, né? Elas têm primeiramente um caráter assertivo e trabalham com uma narrativa minimalista, textos curtos, fugazes, etc. Traz alguns incômodos, né? Por exemplo, Humberto Eco fala que que a internet democratizou os imbecis, né? A voz dos imbecis, porque de fato, né, as mediações clássicas, daqueles que tinham direito à fala, como jornalistas, né, aqueles que trabalhavam, que tinham condições de publicar artigos, livros, etc., perdem esse monopólio da fala. Qualquer pessoa potencialmente pode expor suas ideias publicamente. Tá? Então isso traz um incômodo àquela elite intelectual que nós tínhamos antes. Por outro lado, né, veja, todas esses sentimentos, sensações, pensamentos acabam também tornando-se públicos, né? E aí a tecnologia possibilita isso. Os armários foram abertos, né, publicamente. Acho que é um pouco isso que ocorre com as tecnologias de informação e comunicação. O movimento social de negros e negras, né, de mulheres, LGBTQI+, e tudo isso, mas fortemente nos anos 60 com a contracultura e mais recentemente, né, nos anos 80, 90, começaram a pautar, né, a demandar as suas agendas, né, criticar essa branquitude normativa masculina, cisnormativa, e começam, né, a disputar os espaços de poder. Por essa razão, o que acontece? Tem uma reação, uma ação reativa contra isso, e aí as redes sociais acabaram sendo o esteio, né, de não só da expressão desses movimentos sociais, de buscarem a sua visibilidade, o seu protagonismo, o seu espaço, mas também desses atores que ficaram incomodados, né, com essa nova configuração, de reagir. E a rede social, ela acabou, a gramaticalidade dela acabou favorecendo isso, já que é uma narrativa assertiva, minimalista, é uma narrativa que não tem nenhum tipo de mediação possível. Então é muito interessante, a gente observa, né, que o direito de agredir o outro vira liberdade de expressão, né, até uma deturpação de toda a pactuação democrática, de considerar que o direito de ser racista, de ser machista, de ser LGBTfóbico é um direito de liberdade de expressão, quando não é verdade isso, né? O direito não é absoluto, mas a configuração da rede social transforma em absoluto, né, essas narrativas, e aí então por essa razão a gente tem observado o crescimento dessas intolerâncias sendo espraiadas particularmente aí pelas redes sociais. Bom, racismo estrutural é um conceito, ele ficou muito popular nos últimos tempos, né, particularmente após o lançamento da obra do ministro agora, Silvio Almeida, né, professor Silvio Almeida, né, o que é racismo estrutural, mas é um conceito mais antigo, né, ele já aparece nos anos 70, em textos do Carlos Rosenbaum, da própria Lélia Gonzalez, do Partido Panteras Negras nos Estados Unidos. Eu escrevi um livro também, né, recentemente, né, o Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. E a ideia é o seguinte, você tem vários níveis de compreensão do racismo, né? Tem um nível de compreensão e apreensão, que é o nível comportamental, que eu acho que é o nível mais empírico que nós temos de compreensão do racismo. Então, quando você tem um ato preconceituoso, né, um ato racista contra uma pessoa, desde uma violência por parte de um agente policial, ou uma pessoa negra maltratada no espaço público, ou no espaço privado, ou a negação de emprego, né, para uma pessoa negra por ser negra, e assim por diante. Isso é muito visível, muito palatável, tem sido muito denunciado nos meios de comunicação de massa. Tem outro nível de apreensão e compreensão do racismo, que nós chamamos de racismo institucional,
É quando você observa que, apesar da existência de normas, de leis aí que punem o racismo, as instituições responsáveis pela punição, pela aplicação dessa lei, não funcionam. Então, por exemplo, a Lei 10.639/03, né, que torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura Africana, e a Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino de cultura indígena, né, no sistema de ensino brasileiro, ela é pouco aplicada, segundo dados, aí nem 30% das escolas brasileiras aplicam essa lei. Então isso é a dimensão, nós chamamos de dimensão institucional do racismo, ou racismo institucional. E um outro nível de compreensão, que é o nível estrutural. Qual é a ideia? Você tem uma estrutura de funcionamento da sociedade, de produção de riquezas, de relações sociais, né, que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, das estruturas econômicas, políticas, institucionais, e essas estruturas estão permeadas pelo racismo. Então, uma figura, né, que a gente pode mostrar, exemplificar o que seria o racismo estrutural, é quando você passa em frente a uma escola, classe média alta, né? Você tem lá crianças brancas saindo da escola, indo para casa, no carro dos seus pais, suas mães, no transporte escolar, vão lá brincar, vão lá fazer sua lição de casa, praticar um esporte, descansar, enfim, né? Vivenciar o que toda criança deveria vivenciar. Você anda alguns metros adiante, vai chegar no cruzamento de uma avenida e vai ver crianças negras vendendo doce, flanelinha, pedindo esmola. Mais do que você ter essa paisagem, a gente naturaliza essa paisagem. Naturaliza crianças negras naquela condição, naturaliza só crianças brancas naquela condição que deveria ser de todas as crianças. Então isso é o racismo estrutural, tá? Porque ele vai estabelecer então lugares determinados para brancos e negros, e isso vai ser reproduzido em várias outras situações. A Lélia Gonzalez, ela tem um texto dela clássico, a categoria político-cultural de Americanidade, e esse texto da Lélia Gonzalez, ele é muito interessante, muito instigante, que ela fala o seguinte: todos nós, brasileiros e brasileiras, somos americanos, não só os negros, não só participantes. E por que ela fala isso? Né? Porque ela fala que nós todos somos americanos. Ela fala isso porque, não só porque a maior parte da população brasileira é negra, mas que toda a construção do Brasil foi feita a partir da mão de obra negra, pelo conhecimento dos africanos escravizados. Então, alguns exemplos. A tecnologia da metalurgia, no qual o Brasil hoje tem um reconhecimento internacional na metalurgia, na siderurgia, ela foi trazida pelos africanos escravizados, né? O primeiro ferro forjado no Brasil foi no Quilombo dos Palmares. A tecnologia de conhecimento do subsolo, que permite que o Brasil tenha uma tecnologia avançadíssima na extração de minérios, na extração de petróleo de águas profundas, que é da Petrobras, foi trazida também pelos africanos na época da mineração. Africanos que conheciam o subsolo, e esse conhecimento foi aproveitado no ciclo da mineração no Brasil, por mão de obra escravizada. Aí a gente pode ampliar na tecnologia da arquitetura, por exemplo, as igrejas no Brasil construídas durante a colonização, são centenárias. Quem construiu aquelas igrejas que estão de pé ainda, né, foi também a mão de obra de negros escravizados. A representação pictórica dos santos católicos, desenhos, as estatuárias e tudo isso, foi feita também por negros escravizados, alguns conhecidos como Aleijadinho, né? Mas muitos anônimos, sem contar a dimensão cultural, que isso é bem evidente, né? Campo da cultura, da religiosidade, da cosmologia e da própria linguagem. A Lélia fala que a gente fala português, fala pretuguês, né? Quem dissemina a língua portuguesa, né, é o africano escravizado e vai dando sua marca na língua portuguesa no Brasil, que ela é bem diferente, inclusive, do português de Portugal, com essas marcas, essa presença, particularmente de alguns idiomas da língua banto, né? Que são os povos que vieram aqui para a condição de escravizado. Por conta disso, né, o panorama brasileiro é africano. E é interessante o que ela vai dizer. O racismo, para Ana Gonzalez, ela define como uma neurose cultural. Porque para o branco brasileiro, né, que se considera branco, ele fica incomodado de viver no país africano. E a presença negra, né, de uma pessoa negra, o lembra constantemente dessa condição africana do Brasil. Por isso ele é violento, né? Ele quer negar. Ela trabalha com o conceito do Freud de negação. O que é denegação? Você negar algo que você faz parte, mas te incomoda. Esse branco não quer ser africano. Ele fica irritado, ele fica incomodado com isso. Então ele é violento. Ele é violento de duas formas. Violento no sentido dele querer apagar essa presença negra no Brasil, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista simbólico, com os preconceitos contra as culturas de matriz africana.
E também, né, a violência ocorre pela o que a Lélia Gonzalez chama de parcialização do objeto. E ela vai trabalhar então a questão da objetificação radical da mulher negra. Né? De que forma isso? Né? Então a mulher negra, né, ela é transformada em um objeto sexual, em mero objeto, ela retira toda a condição de humanidade, de subjetividade, e aí então vira um fetiche sexual. Ela fala da bunda, né? O traseiro, né? A bunda como exemplo, né, dessa simbologia dessa fetiche sexual, né, é você transformar a mulher negra numa parte do seu corpo apenas e não ela como sujeito. A gente tem que sair um pouco do debate só das narrativas, do debate dos discursos, e para questões práticas, né? Porque quando eu falo do racismo estrutural, das opressões, né, elas têm consequências materiais. Né? O que é que tem acontecido, essa profusão de discursos de ódio, que à medida que você tem uma maior publicidade dessas agendas dos movimentos sociais, né, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, QI+, as pessoas que estão acostumadas, acomodadas nos seus lugares de privilégio, homem, branco, cis, heteronormativo, se ter se incomodadas, que elas são obrigadas a se deslocar. Tá? Esse movimento se retira da zona de conforto. E aí você tem que repensar, né? Repensar enquanto sujeitos. Fala-se muito da necessidade de um letramento racial, né? De aprender racial. Eu acho que não é um letramento racial, acho que é um reletramento racial. Tá? O letramento racial já existe, já. É um letramento racista, que pensa as raças nos seus lugares, né, de privilégio e de opressão. Há um reletramento, um reaprender. Então o caminho é esse, né? Então o caminho passa, primeiramente, para um processo de equidade material. Tem que se buscar, de fato, essa igualdade material entre todos os sujeitos. Isso é fundamental. Tem que ter ações práticas no sentido de modificar essa relação de desigualdade. E segundo, que é necessário você ter uma reeducação, né? Um reletramento, uma reformação política no sentido desses sujeitos repensarem suas trajetórias, as suas formas de ser, fora de dinâmica de opressão. Né? Acho que Paulo Freire fala muito isso, né? O próprio Henrique Dutra fala muito isso, e esse é o caminho que eu vejo na forma de superarmos essas situações que vivemos hoje. O jornalismo é uma atividade típica da construção da sociedade liberal, né, do esclarecimento, do iluminismo. Nasce a partir disso. A ideia de quarto poder. Qual é a ideia de quarto poder? Né? Um poder que vai fiscalizar os outros três poderes. Então qual é a ideia? Né? A partir de uma racionalidade esclarecedora, tá, o jornalismo, então, vai desvendar, vai controlar, né, os poderes constituídos, vai expressar esse debate público. Então ele tem o sentido original dele é esse. No primeiro momento, o jornalismo ele vai se mercantilizar, vai se monopolizar enquanto grandes empresas, e aí se transforma num poder de fato. A gente, né, observa isso no mundo inteiro. Tem um filme clássico ali do Orson Welles, né, Saddam Kane, né, quando ele fala, né, o Saddam Kane, assim, eu posso inventar uma guerra, né? Eu escrevi um artigo um tempo atrás falando que tem um momento do céu e do inferno do jornalismo. Qual é o céu do jornalismo mais recente? Né? O caso Watergate. Tá? Nos anos 70, né, quando dois jornalistas do Washington Post, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, denunciaram, né, aquele esquema, né, que o Richard Nixon, de colocar escutas, né, clandestinas, né, na sede do Partido Democrático de Oposição, utilizando todo o aparato de segurança institucional dos Estados Unidos, né, da CIA, FBI, tudo isso. Então denunciou e levou à renúncia do Nixon, ter sido reeleito, né, abriu um processo de impeachment, foi reeleito. Então, qual que é a imagem ali? O jornalismo derrotou, né, derrubou um presidente da República. Qual será o inferno? O inferno 2001, com o caso de Jason Blair. O Jason Blair, o jornalista, ele era do New York Times, né, foi premiado, inclusive com Pulitzer, em algumas reportagens, e aí descobre que as reportagens do Jason Blair eram inventadas, né? Ele não fez uma entrevista, ele criou, né, inventou as coisas, né? Ele confessa isso e dá um escândalo nos Estados Unidos, porque qual que é a percepção, né, dos norte-americanos, né, estadunidenses? Se isso acontece no New York Times, né, com um grande jornal, uma referência, imagina os outros, né? O jornalismo, o capital simbólico dele é a credibilidade. Esse é um símbolo, né, de credibilidade, há outros também. Então, para que você vai comprar jornal, vai ler jornalismo, se aquilo pode ser mentira, né, pode ser inventado, né, aquela coisa toda. É essa a percepção. E isso ocorre também com já o crescimento das redes sociais, né? E o que é interessante na rede social, tem uma pesquisa do Instituto Reuters
que fala o seguinte, né? O que faz a pessoa preferir uma informação que vem de rede social e não no jornal tradicional? É a pessoa que manda, tá? Porque a rede social, né, particularmente essas redes de telefonia, de celular, né, WhatsApp, Telegram, quem manda a informação para você é uma pessoa do seu ciclo de amizades, né? Um amigo seu, familiar seu, um parente seu. Então essa relação pessoal mais próxima é que dá credibilidade para a informação, olha que loucura, né? Não é mais o New York Times, que é um jornal que é prestigioso, não é isso. Né? É uma pessoa que eu conheço e tal. E ela repassa a informação. Então a estratégia dessas fake news, a estratégia desse discurso de ódio que vai circulando em rede social, ele vai ter um peso, não pelo discurso em si, mas porque quem vai passando são pessoas do seu ciclo de familiares ou de amizades, né? Então, a partir dessa capilaridade das redes sociais, é que esse discurso ele vai se consolidando. A relação pessoal que vai contando. Então, veja interessante aqui, nós vamos saindo de uma autoridade de fala dada pela competência intelectual, acadêmica ou institucional de quem passa informação, para a autoridade de fala dada pela relação pessoal que você tem com o seu interlocutor. O jornalismo tem feito uma coisa interessante, né? Assim, o movimento da grande imprensa. Ele tem transformado os seus jornalistas em celebridades. Então você vai pegar grandes jornalistas das emissoras de televisão, dos jornais, dos portais de notícias, pegam seus jornalistas mais famosos, criam blogs, criam contas no Twitter, né? Aí o nome dela, por ser celebridade, que vai dando credibilidade para a informação. Então, o que está acontecendo é uma personalização da credibilidade e não mais, né, uma credibilidade dada pela forma de produção da informação. Até onde existe uma verdade absoluta? Acho que é essa a grande questão. Os primeiros jornais, no mundo inteiro, eram jornais que representavam correntes de opinião. Vou pegar no Brasil, por exemplo. O primeiro jornal brasileiro foi o Correio Brasiliense. Tá, que ele nasce em julho de 1908 em Londres. Por que em Londres o jornal? Porque ele defendia a independência do Brasil e a coroa portuguesa proibia o jornal sair aqui no Brasil, né? Feito no Brasil. Então o Brasil já nasce censurado da imprensa já. Chegava no Brasil de forma clandestina. Então quando o Hipólito da Costa monta esse jornal, ele tinha uma causa, tá? Assim como depois os jornais que o Luiz Gama, por exemplo, o Diabo Coxo. O Luiz Gama monta esse jornal para quê? Para defender a causa da abolição. Tá? Aí vai ter jornais monarquistas, abolicionistas, o Libero Badaró, enfim, né? Isso no Brasil, mas no mundo inteiro aconteceu. Quando tem a passagem para um jornalismo mais mercadológico comercial, aí vem com a ideia da neutralidade e imparcialidade do jornalismo, né? Então, que é a verdade, é imparcial. Quando a gente sabe que isso é absurdo, não existe isso. Qualquer narrativa é sempre um ponto de vista. Eu me lembro um conto do Jorge Luiz Borges, né? Que é muito interessante, que chama Funes Memorioso, nesse conto, né? Que é um personagem que o Borges cria, que ele era tão exato, que demorava um dia inteiro para contar o dia anterior. Então ele viveu 50 anos, 25 ele viveu, 25 contando os 25 que ele viveu, né? Então ele tá pegando isso, que é absurdo, né? O mapa, né? Tem outro conto dele que é legal. O mapa que é tão exato que é o tamanho da coisa mapeada, então é inútil. Você vai no lugar, né? Qualquer narrativa, por ser uma representação simbólica, ela é uma construção. E na construção tem os viéses ideológicos, vieses aí políticos, tudo isso, né, que fazem parte dessa construção. Então, esse é um aspecto importante. Agora, veja, quando a gente trabalha com essa lógica, que não há uma verdade absoluta, não significa relativizar as verdades. Esse é o problema, que entra no outro campo. O exemplo que eu acho legal que demonstra isso, você tem um copo com metade de água no copo, né? Eu posso dizer que ele está meio cheio ou meio vazio. Quando eu digo meio cheio, eu tenho uma perspectiva mais otimista. Quando eu falo que tá meio vazio, mais pessimista. Agora, eu posso dizer que ele não tem água naquele copo. Aí é mentira. Tá? Então tem um limite aí entre, né, as várias formas de interpretar um fato e você falsificar um fato. O que acontece? As críticas à tentativa de uma única perspectiva ideológica da verdade, elas são importantes e foram críticas a esse monopólio do jornalismo hegemônico, tudo isso. Isso está correto. Agora, né, isso não pode abrir um espaço para um relativismo. Tá? Tudo bem, assim, né? Uma guerra, por exemplo, tem vários pontos de vista. Alguém pode dizer, não tem guerra. Não, tá lá a guerra, tá acontecendo. Tem bomba estourando, tem gente morrendo. Quando tem um ato racista, né, a pessoa lá comete um ato preconceituoso, é filmado, é divulgado,
A pessoa que foi, né, que cometeu esse ato racista, não tirou fora do contexto, né? Como assim, né? Se você xingou a pessoa de macaco, se você agrediu a pessoa, que contexto é esse, né? Porque é inadmissível esse tipo de comportamento. Não há contexto possível que você justifique esse comportamento. Então, esse relativismo é meio perigoso, porque, assim, nada é verdade, né? Se nada é verdade, então acabou. Tudo é pode, tudo é possível. Então, que pactuação democrática eu vou construir quando eu trabalho com a ideia que nada é verdade, tudo é relativo, tudo é possível? Né? Você impede qualquer tipo de pactuação democrática. E quando você não faz isso, os mais fortes é que prevalecem. Muita regulação, de fato, é autoritário. Agora, a não regulação, nenhuma regulação, significa lei da selva, e na lei da selva os mais fortes é que prevalecem. E essa é a grande questão, né? Quem está num lugar de privilégio tem que repensar. Então o homem tem que repensar-se enquanto homem, que não seja um homem formado apenas uma relação machista. O branco tem que repensar-se enquanto branco, que não seja um branco apenas formado a partir de uma relação racista. E assim por diante. Quando se busca equidade, busca repensar, repactar, reposicionar os sujeitos que estão nessa esfera de relacionamento. Então o caminho é esse, né? Então o caminho passa, primeiramente, para um processo de equidade material, tem que se buscar, de fato, essa igualdade material entre todos os sujeitos. Isso é fundamental, tem que ter ações práticas no sentido de modificar essa relação de desigualdade. E segundo, que é necessário você ter uma reeducação, né? Um reletramento, uma reformação política no sentido desses sujeitos repensarem suas trajetórias, as suas formas de ser, fora de dinâmicas de opressão.